Nós vamos esperar mais alguns minutinhos, enquanto as pessoas acessam o link, tá? E em breve começaremos. Então, quem já estiver online, por favor, só aguardar mais alguns minutinhos, por gentileza. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, boa tarde a todas e a todos. São 17h10, então vamos dar início à nossa palestra, né? Eu sou Tatiane Teixeira, eu sou coordenadora do Serviço de Humanização do Hospital Universitário, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Nós tivemos já a abertura, né, o lançamento do projeto Ciclo Verde, que foi realizado na quarta-feira passada, e hoje nós vamos ter a nossa segunda palestra do nosso ciclo, né? É uma alegria, né, como eu já disse, estarmos aqui reunidos novamente. Agradeço por quem está online também, tá? Quem não participou, por acaso não tenha participado do lançamento, então eu vou falar um pouquinho sobre os componentes do nosso projeto, do nosso grupo Ciclo Verde. O professor Dr. José Pinhato Toshi é o docente responsável pelo projeto e é o superintendente do Hospital Universitário. A professora doutora Camila Squarzoni Deio é professora associada do Departamento de Anatomia do ICB, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A Albertina Luiza Daltrini Felice Aziza, ela é dentista, professora de Química e voluntária. A Vanessa Medeiros de Carvalho, ela é geógrafa, é técnica administrativa da Superintendência de Saúde da USP. A Suzana Dalila Wurtzel é assistente social do HU-USP. A Mariana Suniata Andrade Miranda é antropóloga, é diretora executiva da Tonquiri Voa, é especialista em transformações sociais sistêmicas, né? Vou contar um pouquinho rapidamente sobre como surgiu o Ciclo Verde, né? Então, em 2023, a Superintendência de Gestão Ambiental da USP lançou um edital, o edital SGA número 1 de 2023, buscando projetos inovadores para monitoramento de energia e sustentabilidade. Respondendo a esse chamado, o Serviço de Humanização do HU-USP propôs um projeto voltado para dignidade menstrual e sustentabilidade, focando em comunidades vulneráveis e jovens estudantes, né? Este projeto, que agora é conhecido como Ciclo Verde, foi contemplado pelo edital, graças aos esforços da Superintendência de Gestão Ambiental, da Superintendência de Saúde e do Hospital Universitário, tá? Hoje, nós vamos dar continuidade à nossa jornada de aprendizado, e o tema da nossa palestra hoje é dignidade menstrual. Nossa sociedade tem avançado em muitas frentes, mas ainda enfrentamos desafios significativos quando se trata de quebrar tabus e promover uma compreensão abrangente e inclusiva sobre a menstruação. A dignidade menstrual não é apenas sobre acesso a produtos menstruais, é sobre garantir que cada pessoa que menstrua possa viver esse processo natural de seu corpo com saúde, conforto, privacidade e, acima de tudo, sem vergonha ou estigma. Hoje, vamos explorar o que significa realmente a dignidade menstrual, porque ela é crucial para a saúde, bem-estar e igualdade de gênero, e como podemos contribuir para promover essa dignidade na nossa comunidade e além, para além da nossa comunidade USP. Vamos discutir desde a infraestrutura básica e educação menstrual de qualidade, até a importância de serviços de saúde acessíveis e a criação de um ambiente social que trate a menstruação com naturalidade e respeito que merece. Nosso objetivo não é apenas informar,
mas também inspirar ação e mudança. Queremos que você saia daqui hoje não apenas mais informado sobre dignidade menstrual, mas também motivado a ser um agente de mudança na promoção desse direito fundamental. Então, agora eu convido para dar continuidade aqui a Mariana. Por favor, Mari, seja bem-vinda. Fazer aqui as trocas das devidas notas. Agradecer a presença de todos e todas aqui presentes, agradecer quem está online e agradecer essa equipe que está levando o projeto para frente, né, com muita determinação e conexão com o tema, com a mulher, com a valorização da vida. Para muito além de acesso e políticas, a dignidade menstrual fala sobre o corpo da mulher, sobre o corpo das pessoas que têm útero. E eu gostaria de começar hoje falando um pouco do meu lugar de fala, como uma agente de transformação social. Eu acabei tocando muitas áreas da vida humana, né, e da vida das mulheres. E ao cuidar dessas mulheres em diversos setores, em diversos lugares, eu comecei a perceber da importância que é a pessoa com útero, a mulher, ter consciência sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios processos, né? E é por isso que eu chego aqui no HU hoje, né? Depois de um trabalho muito intenso em diversas comunidades, com diversas lideranças também. A primeira vez que eu entendi que dignidade menstrual era uma coisa muito séria foi em 2008, de 2006 a 2008, mais precisamente, quando eu trabalhava dentro do sistema prisional. Dentro do sistema prisional, não existe uma privacidade na lida com o próprio corpo. E também não existe, pelo próprio contexto, né, do sistema, uma valorização, né, desse estado natural e fisiológico da mulher. E era muito interessante notar como elas traziam as questões, como a gente conseguia criar soluções, né, para que elas conseguissem lidar com aqueles limites impostos pela própria condição de vida, e pela dificuldade de compreensão desses altos e baixos que a menstruação ocasiona no corpo de uma pessoa que tem útero. E são nessas rodas de conversa, nessas rodas de diálogo profundo, de endereçamento das questões das mulheres, é que a gente conseguiu olhar para o tema de uma maneira mais humanizada. Depois desse trabalho intenso com as mulheres dentro do sistema prisional, eu estive numa comunidade na Amazônia, perto do rio Tapajós. Também estive numa comunidade em Malawi, que é um país africano, onde esses temas também atravessam, também cruzam, porque a dignidade menstrual está conectada intrinsecamente, diretamente com o contexto que cada comunidade, cada mulher, cada pessoa com útero vive. E além do contexto, também conectada ao acesso, não só aos próprios conhecimentos humanos do meu corpo, da minha saúde, mas também das políticas públicas e dos serviços assistenciais que existem dentro desse contexto. E é por isso que o Ciclo Verde fala da importância do diálogo. É por isso que o nosso projeto olha para essa mesma caracterização de pessoas que juntas vão conversar sobre a dignidade menstrual, sobre a valorização da vida e quais são as melhores soluções para lidar com essa questão dentro do meu contexto,
dentro do meu território, dentro da minha comunidade, né? Então, como uma antropóloga que viajou pelo mundo, que trabalha com mulheres, trabalha com a questão de gênero, é muito importante a gente ter essa percepção de que o tema é muito grande, de que a gente quer trazer inovação, mas que é sempre relevante observar o contexto, porque as soluções, elas também estão no contexto, né? E dignidade nada mais é do que uma qualidade moral que imprime respeito, que imprime consciência do meu próprio valor, com honra, com autoridade sobre o meu corpo, sobre a minha corpa, e com uma certa nobreza, né? Eu sou digna de ter o meu ciclo menstrual. E quando a gente junta a dignidade menstrual, a gente está juntando toda essa qualidade moral, de honra, de respeito, de consciência de si, com um ciclo. Um ciclo, que é um termo, vamos dizer, o ciclo menstrual, ele é um termo científico para as alterações fisiológicas que ocorrem nas pessoas com útero, que são férteis. E esse ciclo menstrual, naturalmente, ele tem como finalidade a reprodução sexual e a fecundidade, né? O nosso útero está ali, todo mês, ele sangra para receber uma vida. E esse ciclo menstrual, por conta da sua própria característica natural, ele faz com que a mulher tenha oscilações de humor, de ânimo, de compreensão. Cada mulher também reage a esse ciclo de uma maneira diferente, mas ele tem um começo, um meio de uma ovulação e um fim onde ele simplesmente é expelido pelo corpo, porque não foi fecundado. Quando a gente junta a dignidade menstrual, a gente está juntando esses estados humanos naturais de que tudo é um ciclo e que dentro desse ciclo há alterações que precisam ser consideradas, e essas alterações sendo consideradas com dignidade, com honra, com respeito, com consciência de que esse ciclo, sim, tem oscilações. Olhando dessa maneira, bem geral, e pensando que quando a gente fala de dignidade menstrual, a gente tem o contexto, e que esse contexto, ele vai inevitavelmente ser atravessado por questões de saúde, questões de acesso à educação, questões sociopolíticas, questões econômicas. Ele é, per se, a dignidade menstrual, uma questão sistêmica na nossa vida, e que está conectado ao tema de saúde, ao tema de educação, ao tema de sustentabilidade e igualdade de gênero. Logo, dignidade menstrual é um tema de saúde pública, é um tema de política pública, é um tema da educação, e é um tema de sustentabilidade, que a gente vai ver daqui a um pouco. Por quê? Porque a gente vai gerando resíduos, sejam pelos descartáveis, pelos absorventes, e por todos os outros mecanismos que a gente usa quando uma pessoa com útero está em menstruação. Essa garantia de que mulheres, meninas e todas as pessoas que têm útero e que menstruam possam viver seus ciclos de forma saudável, segura, sem estigmas, é o que a gente vai explorar aqui. Porque não é um tema simples, é um tema humano, natural, ao mesmo tempo que está em conformidade com todos os outros temas que a gente vive, como trabalho, como esporte, como a vida no dia a dia, né, que vai exigir respostas independente do meu ciclo, da minha oscilação. Então, nós aqui do Ciclo Verde buscamos abordar o tema com essa visão sistêmica, com essa energia de que não é simplesmente distribuindo absorventes que a gente vai resolver o problema do acesso, porque dignidade menstrual é acesso, mas é consciência de si. Então, além do acesso à educação, além do acesso
a possibilidade de que a pessoa com útero possa escolher qual que é a melhor maneira que eu quero me cuidar. Dignidade menstrual é sobre autocuidado. Dignidade menstrual é uma situação que vai nos convidar a olhar para 6 pontos importantes, que já está inclusive aqui na nossa tela. Essa garantia de acesso a produtos seguros, informação, privacidade, que vai transformar, não só transformar, né, mas que vai trazer esse ciclo natural para uma conversa mais horizontal, para uma conversa mais consciente. E são 6 itens prioritários que a gente precisa olhar quando a gente trabalha com dignidade menstrual. Porque o conceito está dado, né? A gente já entendeu que é um ciclo, que tá muito ligado a essas oscilações, que está ligado a essa dignidade de ser consciente de si, de ter acesso. Mas como é que eu tenho acesso? Considerando os contextos diferentes. Banheiro limpo, educação menstrual de qualidade, acesso a produtos menstruais seguros, serviços de saúde, esse ambiente social positivo e inclusão social. Vamos mergulhar um pouquinho dentro de cada um. Quando eu falo de infraestrutura adequada, que está dentro ali daqueles banheiros limpos, né, como é que eu, em casa, me cuido, ou na escola, ou no trabalho. Imagine ter acesso a banheiros limpos, com água corrente, onde você possa cuidar do seu corpo com privacidade e segurança. Isso significa poder trocar produtos menstruais em um ambiente higiênico e dispor de meios para lavar as mãos e o corpo, além de um sistema seguro para descartar os materiais utilizados. Ótimo, eu tenho um banheiro em casa, eu vou fazer todo o meu asseamento com esse contexto. Mas e se o contexto for outro? E se não houverem acessos a banheiro? E se a gente estiver numa situação rural? E se na escola pública que eu frequento não tem papel higiênico? Ou, se eu sou uma menina esportista, como é que os meus colegas dentro de um clube, qualquer que seja ele, lidam com essa minha situação? Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está olhando para um ponto essencial nessa valorização de um estado natural humano, que garanta que meninas não deixem de ir para a escola porque estão menstruadas, ou que uma atleta não deixe de ir treinar porque está menstruada. A gente está falando de milhares de meninas no meio rural, que não têm acesso ao banheiro, a gente está falando de dados que, inclusive, eu expus na primeira palestra, que são estarrecedores, e que vão exigir que uma outra grande parte de equipamentos públicos se mobilizem, né, como os banheiros nas escolas públicas, por exemplo. De novo, a gente está olhando para uma questão sistêmica, né? Como é que um ponto vai acionando os outros equipamentos públicos. Educação menstrual de qualidade. Aquela boa velha conversa em família, né? Como é que eu falo de temas difíceis com as minhas filhas? Não é tão fácil. Quando eu não tive uma referência da minha mãe falando comigo, ou me explicando o que acontece no meu corpo, às vezes a gente sabe mais de alguns temas, sabe menos de outros temas, não é possível ser bom em tudo nessa vida. Então, a gente está falando de uma educação menstrual que sim depende da compreensão da família, sim depende da compreensão da escola, sim depende da compreensão das pessoas da comunidade em relação ao tema. Então, quando a gente vai além desse aprendizado sobre essa biologia básica, natural, fisiológica, a gente entende que o ciclo menstrual ele é profundo e ele é culturalmente relevante para a geração de vida, para a geração de cultura, para a compreensão de quem eu sou nessa sociedade, né? E uma ação de educação menstrual, como nós estamos fazendo aqui no Ciclo Verde, ele promove essa dignidade, ou busca promover, ou a gente visiona essa promoção de dignidade e a autonomia corporal dessas meninas e mulheres.
como eu vou reconhecendo no meu próprio corpo as alterações fisiológicas, como eu vou percebendo o momento de ovulação, o momento que a menstruação vai chegar. Nossa, eu alterei meu humor, talvez por conta daquela enzima. É muito interessante, quando eu, mulher, me percebo, falo, nossa, eu lembro que a professora falou isso. Talvez eu possa fazer 10 respirações e isso vai me relaxar. Então, a educação menstrual, ela também passa por essa dimensão indivíduo, família, escola, sociedade, e assim por ondas, né? Onde a educação menstrual também visa incluir esse acesso às informações. Informações que muitas vezes estão nas redes, sobre saúde menstrual, sobre práticas de autocuidado, e sempre olhando para uma adaptação da idade, do contexto cultural, do contexto socioeconômico de cada pessoa. Essa adequação fina e minuciosa de como falar de um tema, respeitando, inclusive, religiosidades, possibilidades de acesso, com a pessoa no centro, com a mulher e a pessoa com útero no centro, para que ela possa ter autonomia, para que ela possa entender o que está acontecendo no corpo também. Um terceiro ponto que a gente destaca, quando a gente está falando de dignidade menstrual, são as tecnologias menstruais seguras e acessíveis. Há muitos anos atrás, as mulheres lutaram para se verem livres dos paninhos, né, e desse modo, mais vamos lavar o que a gente sujou, né, lutaram pelos absorventes descartáveis. Foi uma conquista. Mas os absorventes descartáveis, dentro do nosso ciclo, ele é uma questão para a natureza, e a Vanessa daqui a pouquinho vai explicar melhor para vocês. Quando a gente conquista esse direito, vamos dizer, né, e toda uma indústria começa a produzir, a mulher se vê mais livre, mais capaz, né, de passar um dia inteiro com absorvente sem passar pela vergonha de repente vazar ou ter uma situação desconfortável no trabalho. E agora a gente tem novas tecnologias que, obviamente, olham para o meio ambiente com muita responsabilidade. O fato é, como é que a gente disponibiliza todas as tecnologias menstruais que estão hoje em dia em curso, sem desconsiderar que existe um contexto socioeconômico para cada mulher? Então, talvez para as mulheres que tenham mais acesso, né, que já estejam, enfim, mais trabalhadas nesse autônomo do meu corpo, talvez elas consigam usar todas as tecnologias atuais, né, de copinho, de absorvente biodegradável, mas para as mulheres que ainda estão numa luta diária, dentro das suas comunidades, talvez sem acesso à infraestrutura, o governo tem que distribuir absorvente mesmo. Por isso que a política, ela visa essa distribuição em massa, que garanta esse movimento da mulher. Então, sempre cuidado no nosso programa aqui, de não impor, né, novas tecnologias menstruais, mas sim apresentar o leque de opções. Olha o leque de opções, até calcinha a gente tem. Então, esse esforço de apresentar o leque, e que elas mesmas possam decidir o que faz sentido para o dia a dia. Porque essa variedade de opções, para que elas mesmas gerenciem a sua menstruação, ela é crucial. Ela envolve o acesso a esses produtos que são seguros e eficazes e atendem às necessidades individuais, sempre levando em consideração que muitas dessas mulheres têm as suas próprias religiões, os seus próprios modos de vida. Então, em respeito a esse relacionamento entre as áreas, o ideal é que a gente apresente o leque que está disponível no mercado e que elas mesmas possam escolher. Serviços de saúde apropriados
seria nosso quarto item essencial dentro de programas de dignidade menstrual, que é esse acesso a serviços de saúde que possam oferecer diagnóstico, tratamento, cuidados adequados para desconfortos, desequilíbrios relacionados ao próprio ciclo menstrual, que per se oscila. E isso inclui a divulgação de medidas não farmacológicas para o autocuidado e o alívio dessas dores menstruais. Esse conhecer não só do serviço de saúde disponível, mas também toda uma horta medicinal, toda uma gama de ervas medicinais que podem apoiar as mulheres nesses seus momentos, né, de oscilação, de dor, de variação de ânimo, que é também um tema que o Círculo Verde vai tocar. Não deixem de vir no HU conhecer a horta, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui. E essas ervas medicinais, somadas, obviamente, aos serviços de saúde já disponíveis, vão fazer transformação e valorização nessas vidas todas. Né, como é que a gente acessa, inclusive, esses conhecimentos ancestrais. E o serviço de saúde, não só o núcleo de humanização do HU, mas esses serviços de saúde que estão nos nossos territórios e que muitas vezes a gente não conhece e não tem acesso. Então, poder disponibilizar essas informações num ambiente social positivo. O que é um ambiente social positivo? É um ambiente onde a mulher, a pessoa com útero, a menstruação, a oscilação de ânimo, a dificuldade, às vezes, com algumas dores, é tratado com naturalidade, é tratado com respeito. Buscar trabalhar numa conscientização coletiva, numa conscientização onde homens, mulheres, crianças compreendam que é um processo natural e que talvez uma menina ou outra numa escola vai aparecer com a calça manchada e que isso não precisa ser motivo de chacota ou risada. E para trabalhar num ambiente social positivo, a gente precisa de uma mudança cultural nessa compreensão coletiva, nesse entendimento compartilhado, né? Como é que a gente trabalha no entendimento compartilhado do que é dignidade menstrual? Para que a gente possa ampliar a participação civil, para que a gente possa trabalhar numa outra chave cultural. E, para além de tudo, que a gente possa promover diálogos que envolvam toda a comunidade sobre esse tema. Não só pessoas com útero, mas pessoas que estejam envolvidas com essa valorização da vida. Todos os outros temas que eu falei, o serviço de saúde apropriado, tecnologias menstruais seguras e acessíveis, educação menstrual de qualidade, infraestrutura adequada, ele dialoga diretamente com esse ambiente social positivo. Se eu tenho um entendimento compartilhado, uma consciência compartilhada da temática, os outros temas, eles fluem naturalmente. E um último tema que eu queria destacar é a inclusão social. De novo, aqui a gente está falando de uma questão sistêmica da dignidade menstrual, porque cada pessoa com útero tem um acesso diferente a todos esses itens de infraestrutura, de educação, de tecnologias. E quando eu tenho um acesso muito diferenciado, talvez eu não perceba que outras pessoas não têm esse acesso tão simples, né? E que pessoas minorizadas, comunidades minorizadas pela própria qualidade do nosso governo, do nosso país, né, não tem acesso que nós temos. Olhar para essa garantia da inclusão social em todas as esferas e classes sociais. Trabalhar com a noção de que a discriminação, ela também atravessa o problema da dignidade menstrual. Que a discriminação também atravessa
situações de mulheres que querem, sim, ter acesso a todas essas tecnologias, que querem, sim, uma educação menstrual, inclusive para suas filhas, mas que ainda não sabem como fazer. E essa inclusão social é o que, no final das contas, impede que a gente consiga avançar nos outros itens. Eu diria que, se a gente conseguir promover esses 6 pilares, passo a passo, uma mudança sistêmica, ela precisa de relações, confiança, comprometimento e entendimento compartilhado. E aí, metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, estamos conscientes de que é um passo após o outro. Mas com esses 6 pilares, caminhando despacito, espacito, como diriam os espanhóis, a uma sociedade onde a dignidade menstrual é uma realidade para todas, ou para, né, para a grande maioria desse Brasilzão, com certeza a gente vai conseguir garantir saúde, dignidade, saúde e bem-estar. Pode passar o próximo. E aí, aqui a gente tem aqueles dados duros, que quando a gente fala de inclusão social, eles realmente precisam ser olhados com criticidade. A gente destacou 4 dados aqui, mas tem muitos outros, né, para quando a gente olha para o problema em si, considerando os 6 pilares. São dados da Unicef, de 2021, então a gente também pede licença poética para que talvez alguns dados não estejam 100% atualizados, mas a gente olha que 321 mil alunas estudam em escolas que não disponibilizam banheiro adequado, que 1,5 milhões de brasileiras ainda vivem em residências que não têm banheiro. Na região norte, olhando um pouco para essa diferença dentro do nosso Brasil, que são muitos Brasis, o percentual de meninas sem acesso a banheiros nas escolas chega a 8,4%. E uma menina negra tem 3 vezes mais chances de morar em um domicílio sem banheiro em comparação com uma menina branca. Quando a gente olha para as meninas que estão na zona rural, é 15 vezes maior a chance de uma menina que mora no ambiente rural de não ter banheiro do que uma menina que mora na cidade. A diferença é muito grande, o trabalho é diário, segundo a segundo, e, sinceramente, se a gente quer fazer alguma coisa relevante na transformação sistêmica, comece pelo óbvio. Nada mais óbvio do que valorizar a vida, nada mais óbvio do que valorizar a vida por meio de políticas. E é dessa maneira que eu convido minha parceira de trabalho, a Vanessa, para falar melhor aqui das políticas que estão garantindo a dignidade menstrual. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos, presentes aqui no auditório do HU e também de forma online. Eu agradeço a Mari pela excelente exposição aqui, muito abrangente, que contempla todos os inúmeros aspectos que atravessam a dignidade menstrual e os nossos corpos, e complementando todos os dados que ela apresentou e as definições a respeito de dignidade menstrual, é necessário falar sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas no nosso país, para tentar equilibrar a balança na questão da igualdade de gênero, no âmbito federal. O Brasil ele deu um passo significativo com a implementação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. É um programa que visa viabilizar a aquisição de absorventes higiênicos através do SUS, Ministério da Saúde, e que marca um importante avanço rumo aí à dignidade menstrual tão necessária no nosso país. Para ter acesso, o programa ele contempla pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no cadastro único, com uma renda mensal de até R$ 218,
estudantes de baixa renda da rede pública, com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, e pessoas em situação de rua, sem limite de renda. Para retirar os absorventes de forma gratuita, é necessário apresentar autorização do Programa de Dignidade Menstrual em formato digital ou impresso. Ele é gerado via aplicativo no site do Meu SUS Digital, junto a um documento de identificação oficial com foto e número de CPF, e a retirada é realizada em qualquer farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular. Cada pessoa pode retirar até 40 unidades de absorventes para serem utilizados durante 2 ciclos menstruais, que completam 56 dias. Então, a cada 56 dias, cada pessoa que cumpra esses requisitos pode retirar 40 unidades de absorventes, que serão suficientes para 2 ciclos completos. Caso a pessoa seja menor de 16 anos, essa retirada precisa ser realizada pelo responsável. Já no estado de São Paulo, no âmbito do governo do estado, uma lei estadual, lei número 17525, instituiu o programa Dignidade Íntima. Essa é uma iniciativa vinculada à Secretaria de Educação e ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. É um programa que tem como finalidade prevenir o absenteísmo e a evasão escolar relacionadas à pobreza menstrual, além de formar os profissionais da educação a respeito da saúde menstrual e também garantir o acesso à informação sobre saúde e higiene menstrual. Os produtos de higiene íntima, eles são disponibilizados em todas as unidades escolares da rede estadual, de maneira a assegurar que qualquer aluna que necessite possa ter acesso, com especial atenção, claro, àquelas em situação de vulnerabilidade, mas todas as alunas da rede estadual têm acesso agora a absorventes nas escolas. Essa iniciativa ela reforça a necessidade da promoção da saúde, da dignidade menstrual, e reconhece a importância de um ambiente educacional inclusivo, acolhedor, onde todas as alunas possam aprender e crescer sem barreiras relacionadas à menstruação. Eu acredito que todas as pessoas que já passaram pela experiência de menstruar, de ter a primeira menstruação na escola, sabem o quanto é constrangedor para todas nós, o quanto pode ser opressor, justamente, lidar com um ambiente social que não nos inclui, que não nos acolhe, e que nos constrange, e que aponta dedos, e que faz piadas, e que faz chacotas. Por favor, passar. Complementando agora essas iniciativas de inclusão e dignidade menstrual na esfera política, nós temos também algumas iniciativas promovidas pela Universidade de São Paulo nesse sentido. Eu tenho o prazer agora de destacar 2 dessas iniciativas da USP. Elas refletem o compromisso da nossa universidade com a promoção da dignidade menstrual e o combate à pobreza menstrual. Nessa primeira imagem, essa é a representação de um print de um dos vídeos do projeto Menstruação, que ele é uma colaboração entre o programa USP Diversidade e o Instituto Cultural Barong. Ele foi promovido pela USP de Ribeirão Preto, é um projeto que via desmistificar tabus, combater a desinformação sobre a menstruação por meio de uma série animada direcionada a estudantes do ensino fundamental e médio. A série está disponível no YouTube, no canal da USP Diversidade, e abre um caminho para uma discussão aberta e educativa sobre a menstruação. Em segundo lugar, nós temos aqui uma imagem de um encontro de estudantes da Exalc, realizado na comunidade Renascer, em Piracicaba. Essa é uma intervenção coordenada pela professora Odalélia Teles Marcondes Machado, da Exalc. Foi uma ação educativa multidisciplinar que focou no ecofeminismo e na importância de combater a pobreza menstrual, entregando kits contendo coletores, absorventes de pano, discos menstruais, e, além disso, foram distribuídas compressas com ervas e grãos para o alívio de dores menstruais,
reforçando o cuidado com a saúde menstrual de forma saudável. Ambas iniciativas promovem a educação e a conscientização sobre a saúde menstrual, destacando a importância de abordar essas questões de maneira inclusiva e informada. E nós fazemos aqui um convite aberto para compartilhar experiências e aprendizados entre essas e outras iniciativas da nossa universidade e também fora dela. Acreditamos que, ao unir forças e conhecimentos, podemos ampliar o impacto das nossas ações e promover uma mudança significativa na maneira como a menstruação é percebida e vivenciada na nossa sociedade. A USP está comprometida com a promoção da dignidade menstrual e nós convidamos todas as outras iniciativas a se juntarem a nós nessa jornada que é tão importante. E antes de prosseguirmos, eu queria estender um convite aqui para a nossa próxima palestra, que ela vai ser focada em sustentabilidade e saúde menstrual. Ela vai ocorrer no dia 16 de abril, nesse mesmo horário, às 17 horas. O link será o mesmo que foi disponibilizado hoje, e essa vai ser uma oportunidade mesmo para nós explorarmos juntos as práticas sustentáveis de dignidade menstrual, e como que nós podemos, a partir dela, impactar positivamente a nossa saúde menstrual e o meio ambiente. Além disso, eu quero convidar vocês a visitarem aqui as nossas redes. Nós temos o Instagram, onde nós atualizamos com as nossas ações, as atividades, temos fotos, informações. No nosso site, tem também informações gerais, e no site está disponível para download em PDF a cartilha produto do Ciclo Verde. É uma cartilha que é fruto das nossas discussões, das nossas pesquisas e reuniões, e ela compreende uma ampla gama de assuntos, ela está muito completa, compreende todos os assuntos que nós abordamos aqui na palestra, e um pouco mais. Eu acho que eu quero convidar a Mari, ela quer compartilhar uma outra apresentação? Não? Fica para a próxima vez, então. Eu convido, então, a Tati aqui para encerrar a nossa apresentação. Obrigada a todos. Eu quero agradecer a presença de todas, de todos, né? Quem está aqui presencialmente, quem está online. Reforço o convite para a palestra do dia 16 de abril, né, onde continuaremos a nossa jornada aí, né, em busca de um mundo mais sustentável, mais inclusivo, mais justo, né. Agradeço imensamente ao nosso grupo, né, agradeço a Mari, agradeço a Vanessa, agradeço a Suzana, agradeço a Ziza, que está online, Camila, né, é importante destacar aqui a união de todos os esforços, né, para que possamos seguir juntas nessa jornada, né. Então, eu abro aqui se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Claro, por favor, se você puder também se apresentar, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Marta Medeiros, né? Eu tenho hoje o foco, um trabalho em mulheres, né? Também com danças dos povos do mundo, não só com mulheres, mas também, né? E esse tema sempre me foi muito, muito caro, né? E foi muito bom também poder ouvir sobre o resgate da ancestralidade na forma de cuidar, né? Desse nosso ciclo, né? Com as ervas. Fiquei feliz em saber que tem a horta aqui, né? E de cuidar desse nosso ciclo de uma maneira tão natural. E uma pergunta, assim, que às vezes até dá uma vergonhinha de perguntar, mas eu vou perguntar porque é de um detalhe, para entender, né? No programa da farmácia popular e da distribuição de absorventes, por que se limitou até aos 49 anos, né? Porque às vezes tem mulheres que têm ciclos mais longos. Teve algum motivo? Tem uma perguntinha de um detalhe, mas eu fico curiosa. Essa é a famosa pergunta que não quer calar, né? Tem uma média. A política pública trabalha com uma média. E é dentro dessa média que definem-se critérios e premissas, né? Então, parte-se dessa premissa que até os 50 anos toda mulher parou de menstruar.
o que é uma questão, porque políticas públicas precisam ser informadas por dados sociais atualizados, né? E muitas vezes esses dados mais sutis, eles são difíceis de serem monitorados. E é a partir dessa média que eles trazem essa definição. Não sei se você quer completar com alguma coisa. Muito obrigada. Mas seguimos na luta. Obrigada. Reforço o convite, a nossa horta comunitária está aberta, né, para quem quiser conhecer, visitar. Às terças-feiras nós temos os mutirões, né, então a partir das 7h30 da manhã, e aberta à comunidade USP, à comunidade externa. Então será muito bem-vinda aí para uma visita, para se unir ao nosso grupo. Bem-vinda. Ok. Então, mais uma vez agradeço, né? E aguardo vocês no dia 16 de abril, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada.